Convido você, por favor, a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do verso 1. Nós temos diante de nós uma parábola das mais desafiadoras aqui que Jesus conta, mas que certamente falará ao nosso coração, nos encorajando nesta noite, em que, como vínhamos fazendo nas últimas oportunidades, escolhendo textos narrativos, proféticos, poéticos, para exaltar um dos atributos de Deus, ou um par deles. Desta feita, nós queremos exaltar aqui o atributo da misericórdia de Deus, da sua compaixão, da sua generosidade em nos tratar de forma tão amorosa, nós que ainda somos pecadores. Diz aí o texto de Lucas, capítulo 18, esta parábola que provavelmente na sua Bíblia tem o título de A Parábola do Juiz Iníquo. Talvez em outras Bíblias tenha A Parábola do Juiz Iníquo e da Viúva. Nos diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhes Jesus numa parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus e também não respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, o juiz, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo mesmo: bem que eu não temo a Deus e nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna tanto, eu julgarei a sua causa, para não suceder que por fim ela venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará, pergunta Jesus aos seus discípulos, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Amém, irmãos? Essa foi a parábola que Jesus contou, e esse foi o desafio que ele lançou para os seus discípulos, que certamente é renovado diante de nós nessa noite, e vamos orar para que possamos responder com fé a esse desafio que Jesus nos impõe. Oremos. Maravilhoso Deus, nosso Pai, somos gratos ao Deus por estarmos aqui em culto, em adoração ao Teu santo nome. Obrigado pelos louvores que já cantamos, pelas orações que certamente o Senhor ouviu aqui neste lugar, pela palavra que também já foi lida, que já foi falada ao nosso coração, e agora ela será ministrada em forma de pregação, para as nossas necessidades serem supridas diante do Senhor. Ó Deus, que assim seja feito com cada um de nós, que trazemos aos Teus pés as nossas demandas, os nossos anseios, os nossos medos, para que saiamos daqui encorajados pela pregação do Evangelho, para que o nosso coração se encha de alegria e convicção de segurança eterna em Ti, Senhor, para que tão somente sejamos aqui considerados, justificados pelo sangue do Cordeiro e assim atendidos em nossa mais essencial necessidade, que é Te conhecer, Te amar, esperar em Ti, confiar no Senhor. Oramos para que essa palavra nos santifique, ó Deus, e possa nos dar o renovado hábito da oração persistente, incessante e confiante, sabendo que o Senhor é fiel, é justo e compassivo e cuida do seu povo. Fala conosco, ó Pai, uma vez mais te pedimos, em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, esse assunto aqui da parábola, nós devemos observar o seu contexto e certamente na introdução que nós vimos aqui no versículo 1, já nos é dada uma dica acerca do tema geral, que é acerca da oração, Jesus disse uma parábola sobre o dever de orar. De que forma? Constante, orar sempre, sem cessar e nunca desistir, nunca ficar amedrontado, nunca parar, nunca duvidar. Se nós olharmos a parábola que vem na sequência, a famosa parábola da oração do fariseu e também da oração do publicano, certamente o tema da oração também está aqui presente, embora a ênfase aqui, aliás, a audiência muda e com ela a ênfase também, é dada mais àqueles, como diz o verso 9,
propôs Jesus também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então, nessa segunda parábola aqui que vem na sequência, Jesus está falando de oração também, mas também ele exalta aqui o tema da justiça. Algumas pessoas se consideravam justos em si mesmos e então ele propõe esta parábola, que alguém subiu no monte para orar, para se exaltar e foi humilhado, enquanto que outro subiu ao monte para orar, se humilhando e no final foi exaltado. Mas o tema da oração perpassa também. Mas nessa que nós temos visto aqui, disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar. De fato, o tema geral mais específico é sobre a vida constante de oração. Mas disse Jesus a quem? Se você voltar aí para o capítulo 17, o versículo 22, você verá qual era a audiência neste momento em que Jesus está dirigindo essa parábola. Lucas 17, 22 diz: a seguir, dirigiu-se, Jesus aos seus discípulos. E ele fala: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E aí ele começa a falar acerca do seu retorno, de que ele precisaria ir ao Pai e que ele retornaria. E aí ele traz essa parábola, muito provavelmente nesse contexto aqui de encorajamento para os seus discípulos. Uma parábola sobre a importância da confiança em Deus, da oração incessante, em meio a dias de dificuldade, dias de perseguições que certamente eles já enfrentavam aqui. Só que o desafio dessa parábola, se você prestar atenção na leitura inicial que nós fizemos, é que existe um personagem aqui que está recebendo pedidos constantes, e a analogia que é feita aqui a um personagem negativo sendo comparado a Deus. Talvez essa seja a parábola que traz o maior desafio nesse aspecto, do sentido dessa narrativa, ao fazermos essas comparações, porque parábola é uma narrativa com metáforas, com comparações, e aí nós temos Jesus contando essa história para falar de oração, citando um juiz que não teme a Deus, um juiz iníquo, um juiz ímpio, que está ali sendo importunado por uma viúva desamparada. E aí Jesus quer trazer uma lição de fé e de oração persistente. E ela termina essa parábola toda com uma pergunta decisiva, como Jesus sempre fazia em suas parábolas, lançando um desafio para os seus discípulos. É que se os discípulos, quando Jesus voltasse, seriam aqueles que demonstrariam uma fé tão persistente quanto a importunação daquela pobre viúva. E aí nesse texto nós temos aqui então muito claras 3 partes que dividem esse texto todo aqui. Nós vimos que esse primeiro versículo compõe a introdução. Os versículos 2 até o versículo 5 são a parábola propriamente dita, essa história comparativa. E depois Jesus traz uma conclusão desse texto nos versículos 6 a 8, trazendo assim uma aplicação geral para essa história. Vamos começar então da introdução. Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos, que eles precisam orar sem cessar, levantando já aqui o tema que ele faria o fechamento na conclusão, no final do versículo 8. A parte B diz: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então Jesus está se dirigindo a crentes, desafiando esses crentes a perseverarem na fé que um dia os alcançou, através da prática da oração. Observe então que esses crentes, eles deveriam perseverar em oração, mesmo quando o Senhor parecesse distante. Disse o Senhor Jesus sobre o dever de orar e nunca esmorecer, e nunca temer. A tradução para essa palavra aqui, esmorecer, é de ter pavor, de entrar no estado de medo, de ansiedade gravíssima, em que as pessoas se sentem completamente inseguras, até mesmo nessas horas. Aquilo que seria o remédio, por assim dizer, do medo, do pânico, do pavor, da insegurança, seria a oração. Nessa introdução ainda, nós já podemos perceber que Jesus já passava, pelo contexto da época aqui, nós estamos nos referindo à última viagem de Jesus, saindo da Galileia e indo para Jerusalém. Portanto, no final do seu ministério, ele já tinha passado por muitas perseguições. Ele já tinha sido livrado de apedrejamentos, de julgamentos, de ciladas, de armadilhas teológicas que os mestres da lei colocavam diante deles. E certamente, se Jesus passava por isso, seus discípulos também estavam experimentando o que era negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz para seguir a Jesus.
Então essa parábola serve não apenas para trazer um conforto imediato, um consolo e um encorajamento pontual naquele momento da história, mas estava servindo como uma preparação para o que viria depois. Porque mais adiante, semanas adiante, Jesus enfrentaria a pior de todas as provações. Seria abandonado por todos e enfrentaria uma morte horrenda, feroz, que os seus discípulos não suportariam, tanto que o abandonaram e o deixaram para morrer sozinho, sendo acusado injustamente. E agora eles estavam sendo, por Jesus, já preparados para este momento e para o que viria depois, porque Jesus venceria a morte ao terceiro dia, ressuscitando com poder e glória, visitando ou revisitando os seus discípulos, encorajando, mas depois ele deveria sair, ele deveria subir ao Pai, ele seria assunto aos céus e os discípulos não teriam mais a presença física de Jesus com eles. E Jesus está dizendo, em todo o tempo, estando ou não com vocês fisicamente, vocês terão o recurso que salvará a alma de vocês do temor dos homens, a oração. É orando sem cessar que os céus se abrirão a favor do povo que clama com fé. Então, nessa introdução, nós já vemos aqui essa indicação do tema da perseverança, do destemor daqueles que são eleitos de Deus, daqueles que vivem num mundo caído de pecado, em meio a perseguições, em meio a lutas e dificuldades, sofrimentos que não são evitáveis para os crentes, mas que são vencidos pelo poder da oração. E aí quando a gente chega no versículo 2, nós temos aí o início da parábola propriamente dita. Jesus está querendo falar sobre oração persistente e ele usa mais uma vez o recurso talvez mais querido por ele, que era a parábola, porque era um texto que desafiava-nos ou desafiava a audiência de Jesus, assim como nos desafia agora a uma decisão, a uma definição. E aí ele começa falando aí nos versículos 2 e 4 de um juiz. Os versos 2 e 4 falam de um juiz iníquo, e os versos 3 e 5 falam de uma viúva. No verso 3 diz que havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, e se não temia a Deus também não respeitava qualquer homem. O verso 3 diz que havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. E o verso 4 diz, ele por algum tempo não a quis atender. Mas depois disse consigo mesmo, bem que eu não temo a Deus, mais ou menos assim, eu não devo nada a ninguém, não tenho obrigação de nada, não respeito homem nenhum, todavia, verso 5, como esta viúva me importuna tanto, eu vou julgar a sua causa para me livrar dela, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Vamos primeiro avaliar aqui o que é dito sobre esse juiz. Diz que esse juiz não temia a Deus, não temia homem algum, não tinha qualquer dor na consciência, e não tinha qualquer temor diante de nenhuma autoridade. Ele não se submetia a ninguém. Obviamente não se submetia à lei também. E aí nós temos, por exemplo, aqui, se você for lá para o livro de 2 Crônicas, capítulo 19, abra sua Bíblia, por favor. Vamos para o Antigo Testamento. 2 Crônicas, capítulo 19, versículos 4 a 6. Veja qual era o modelo desejado de um juiz, segundo a recomendação do Antigo e também do Novo Testamento. Mas a começar aqui do Antigo Testamento, 2 Crônicas, capítulo 19, versículos 4 a 6. Quando Josafá vai escolher juízes ali, para o povo, e ele diz que eles deveriam ser como que modelos de Deus ao julgar o povo, Ele fala aí, habitou, pois, Josafá em Jerusalém, e tornou a passar pelo povo desde Berseba até a região montanhosa de Efraim, e fez que ele tornasse ao Senhor, Deus de seus pais. E aí verso 5, estabeleceu os juízes no país, em todas as cidades fortificadas, de cidade em cidade. E o que foi que ele disse aos juízes? Qual foi a orientação? Vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, e sim da parte do Senhor, e no julgardes, ele está convosco. O verso 7 ainda diz, agora pois seja o temor do Senhor convosco, tomai cuidado e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus injustiça, nem parcialidade, nem aceita ele suborno. Essa era a recomendação, esse era o padrão bíblico para os juízes, tanto quando eles foram instituídos na antiga aliança,
quanto aqueles que desempenhavam esse mesmo papel na Nova Aliança, aqui no período do Novo Testamento, né? E aí, nós temos o relato de contraste ao status quo durante o primeiro século, por meio de um historiador chamado Eder Hein, que ele disse que na época do Novo Testamento, os juízes da cidade de Jerusalém, da capital ali, né, da fé judaica, esses juízes, eles eram costumeiramente tão corruptos, que eles eram chamados de Dayanei Gezelot, em vez de Dayanei Gerezot. Tem só mudança de duas consoantes aqui. A primeira pronúncia, Dayanei Gezelot, significa ladrões juízes. Eles eram chamados assim, em vez de Dayanei Gerezot, que significa juízes de proibições, que era o título oficial pelo qual eles deveriam ser chamados. O Talmud, que é um conjunto de escritos antigos, rabínicos, né, judaicos, registra que tinha juízes de algumas aldeias que eles estavam dispostos a perverter a justiça por um prato de comida. Então nós temos diante de nós esse tal juiz iníquo, o juiz da parábola, que oferia toda a recomendação bíblica e estava disposto a fazer qualquer coisa que fosse do seu agrado e não em submissão à recomendação bíblica da justiça, da equidade, do juízo, da bondade. Ele estava disposto, meus irmãos, a não, como ele não se importava com Deus, certamente não se importar com causa nenhuma dos seus irmãos, dos seus homens, da sua comunidade. Ele não temia, ele não respeitava. E interessante porque essa tradução aqui de respeito, ela é um pouco mais suavizada em nossa tradução. Porque no original aqui, essa palavra de respeito, ele não respeitava homem algum, literalmente ele não se envergonhava. É mais ou menos assim, ele não tinha vergonha na cara. Quer xingar alguém do Oriente Médio, do Antigo Oriente Médio, não era dizer assim, você é um cara errado, o que você fez é equivocado, você está errado. Era dizer assim, você causou vergonha, você deveria se envergonhar. E é exatamente essa palavra que é usada aqui, mais ou menos assim, você é um juiz que nada toca o seu coração, que nada ruboriza a sua face, que não deixa você vermelho por nada, porque você não tem temor de Deus no coração, e assim também você não teme a ninguém. Assim você também não respeita, não se envergonha pelo erro, você não é constrangido pelo dever da honestidade, você não tem vergonha no seu coração. Se a gente observar o que é que o profeta Jeremias escreveu, ele usa essa mesma expressão de vergonha lá no capítulo 8 do antigo profeta de Judá, Jeremias capítulo 8, versículo 9. Veja que interessante a expressão que ele usa lá, quando ele está trazendo uma palavra de juízo para profetas e sacerdotes, né? Jeremias capítulo 8, versículo 9. Está aí projetado, diz que os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Então, por não sentir vergonha da injustiça, por não sentir vergonha da desobediência, da desonra pública ao Senhor, eles mesmos seriam envergonhados de uma vez por todas, porque rejeitaram a palavra do Senhor. Não havia naquele juiz, então, nenhum sentimento de honra, nada trazia vergonha a ele. Ele estava ferindo o direito de uma viúva, isso deveria trazer vergonha para ele, mas não adiantava nada dizer para ele, juiz, pelo amor de Deus. Por que não adiantava? Porque ele não temia a Deus. Não adiantava nada dizer assim, juiz, por amor a esta pobre viúva. Também não adiantava nada, porque ele não temia homem nenhum, e não respeitava e não se envergonhava, não se constrangia pelo sofrimento de ninguém, não tinha a capacidade de colocar-se no lugar do outro minimamente para julgar justamente a sua causa. É a esse tipo de homem que essa pobre viúva agora recorre. Pobre e desamparada viúva. Vamos falar sobre ela agora? Essa viúva, como acabamos de ler, ela aparece ali desamparada, ela está sozinha, e ela grita por seu direito para aquele juiz. A viuvez, meus irmãos, só pelo fato de ser citada aqui, já nos traz e nos relembra um símbolo de vulnerabilidade, de impotência
de opressão. Se nós recordarmos aqui, se nós quisermos voltar para testificar textualmente, o profeta Isaías fala tremendamente sobre isso, logo no início da sua profecia, Isaías capítulo 1, lá no versículo 17, Isaías diz assim, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor. Aí ele fala, defendei o direito do órfão primeiro, e depois o quê? Pleiteiai a causa das viúvas. São os dois símbolos de impotência, de opressão, de discriminação, de vulnerabilidade, fragilidade social. O órfão e a viúva. Por isso que eles deveriam ter primazia nas suas causas. Várias pessoas estão na fila de espera para receberem a sua audiência, para terem marcada a sua audiência, para serem ouvidas as suas pendências, suas causas, suas demandas. Mas quem deveria passar na frente? De quem era a prioridade? Dos órfãos e das viúvas. Só que quando a gente volta, eu acabei de fechar, mas projeta para a gente, Neto, aí. Isaías 1,17 a gente leu. Agora veja Isaías 1,23, o que é que está dito aí? Os teus príncipes, aqueles que estão no poder, aqueles que têm o direito de julgar as pessoas, os juízes, os reis, enfim, eles são o quê? Rebeldes. E são o quê? Olha aí, companheiro de ladrões. Cada um deles ama o suborno. Veja, é contra a recomendação lá de Crônicas que a gente viu, sobre os juízes, que eles deveriam odiar o suborno. Mas eles amam o suborno e eles correm atrás de suas recompensas. Eles não defendem o direito do órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Essa mulher teve o seu direito ferido. E ela agora depende de um homem iníquo, rebelde, soberbo, que não temia a Deus. A gente não sabe aqui, meus irmãos, do que se tratava a causa dessa viúva, mas muito provavelmente, pelo contexto, era uma causa financeira. A viúva era aquela que estava desamparada, que precisava de ajuda para se manter. Aqui não é dito se ela tinha filhos, muito provavelmente não tinha, estava sozinha. Nós não sabemos se era uma dívida, nós não sabemos se era uma promessa, ou não sabemos se era uma parte de uma herança que lhe estava sendo negada. Mas o versículo 3, no final, diz que essa mulher tinha um adversário. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. E como esse juiz não está dando ouvidos a essa mulher, e como nesse versículo aí, a gente já vê que esse juiz era um homem impiedoso, e pelo relato histórico do padrão de moralidade daqueles juízes corruptos daquela época, que vinha desde o Antigo Testamento, que amavam o suborno, e que atendia àquilo que lhe era recompensador, ou seja, influência política, ou mesmo um ganho financeiro, muito provavelmente esse adversário dessa viúva era alguém influente na sociedade da época. Era alguém que era vantajoso defender. Era alguém que o juiz não tinha qualquer motivação pessoal para ir contra. Talvez alguém poderoso e alguém rico. Alguém que podia comprar aquele juiz. Porque os juízes, a maior parte deles, pelo relato histórico, amavam o suborno. Mas era uma pobre viúva. Só de ser viúva, só de ser mulher, a quem não era dados ouvidos atentos, rejeitada em suas participações públicas no meio social, mas ainda assim era viúva, não tinha ninguém por ela, e agora competia com alguém muito maior que ela, com alguém influente, e alguém com capacidade financeira para subornar o juiz. Essa pobre viúva, então, ela está pedindo, ela não pede vingança, ela só pede por proteção e justiça. No século XIX, um viajante ocidental testemunhou, no Iraque, uma cena que nos apresenta um quadro bem interessante, mais amplo do que está por detrás dessa parábola. Ele escreveu assim: foi na antiga cidade de Nisibis, na Mesopotâmia, e logo na entrada da cidade, a um lado da porta ficava a prisão, com grades nas janelas, através das quais os prisioneiros estendiam os braços e pediam esmolas.
Do lado oposto ficava um edifício grande, a corte de justiça do lugar. E em um estrado um pouco mais alto, ao fundo do salão, assentava-se o cadi, ou juiz, semi-enterrado em almofadas. Ao redor dele estavam assentados e acocorados vários secretários e outros notáveis da cidade. A população se aglomerava no resto do saguão, uma dezena de vozes clamando ao mesmo tempo, cada uma dizendo que a sua causa devia ser ouvida em primeiro lugar. Ele está observando e relatando isso. Os litigantes mais prudentes não participavam daquela desordem, daquelas dezenas de gritos, né? Mas faziam comunicações sussurradas com os secretários, passando propinas, eufemisticamente chamadas de honorários, às mãos de um ou de outro. Quando a cobiça dos subalternos estava satisfeita, um deles sussurrava ao ouvido do cadi, do juiz, que imediatamente chamava esta ou aquela causa. Parecia ser costumeiramente considerado normal que o julgamento seria feito em favor do litigante que pagasse a propina mais elevada. E neste íntere, uma mulher, pobre, na extremidade da multidão, interrompia incessantemente as audiências com gritos sonoros pedindo justiça. Recomendavam-lhe severamente que ficasse em silêncio e mencionaram repreensivamente que ela vinha ao fórum todos os dias, estava ali há muitos dias, gritando. Mas ela dizia: e assim continuarei fazendo. E até que o cadi me ouça. E por fim, no fim de uma causa, o juiz impacientemente perguntou: o que é que deseja aquela mulher? E depressa contaram-lhe a história dela. O seu único filho, essa aqui tinha filho, o seu único filho fora convocado pelo exército e ela estava sozinha e não conseguia cultivar o seu sítio. Não obstante, o coletor de impostos a havia forçado a pagar os impostos, dos quais, como viúva solitária, ela podia ser isenta. E aí o juiz fez umas poucas perguntas e disse que ela seja isenta. Dessa forma, disse ele, a perseverança dela foi recompensada, e se ela tivesse dinheiro para corromper em contínuo, ela poderia ter sido isenta muito tempo antes. Dois elementos um pouco estranhos nessa narrativa nos saltam aqui aos olhos e nos chamam a atenção. É que não era comum mulher ir ao fórum, né? Não havia essa prática, essa permissão, essa cultura de uma mulher se apresentar publicamente para defender causa própria. Em geral, ela enviava um representante, um filho, um marido, se fosse o caso, um parente, um tio, né? Mas essa mulher da nossa parábola aqui, ela estava ali sozinha. Isso só quer demonstrar para a gente, meus irmãos, que de fato ela era uma pobre viúva desamparada. Ela não tinha a proteção de ninguém. Não havia filho, não havia pai, não havia irmão, não havia vizinho que pudesse socorrê-la em sua necessidade. Outro elemento que nos chama a atenção é que essa mulher ali, ela é repreendida severamente, né, nesse relato aqui que nós temos, mas ninguém a retira forçadamente, ninguém a agride. E numa cultura extremamente machista, a gente se pergunta o porquê disso. E aí alguns historiadores comentam que, embora seja uma cultura de repressão contra a mulher, mas não lhes é dado o direito costumeiro, habitual, de punir publicamente, fisicamente uma mulher. Então, o juiz, os secretários, as pessoas que estavam no saguão não poderiam ir até ela e retirá-la forçadamente. Por isso que ela permanecia ali, insistentemente, dia após dia, até que seu direito fosse atendido. A parábola termina com essa decisão do juiz de atender essa viúva, em semelhança ao que acabamos de ouvir no relato histórico aqui, dessa visita na Arábia. Nós temos aqui uma pessoa que não tinha nada para atrair a atenção, o interesse ou a compaixão. Estamos falando de um juiz que não tinha coração. E ela recorre à persistência e aos gritos. E aí esse juiz decide não apenas ouvi-la, mas dá a ela sentença
favorável, tão somente para acabar com aquele incômodo, porque percebe que aquela mulher estava disposta a permanecer ali muitos dias. Aquela mulher não desistiria. E aqui, meus irmãos, está a lição dessa parábola. Se essa mulher é atendida em suas necessidades, quanto mais as necessidades do povo de Deus, que não ora a um juiz iníquo, que não ora a um juiz sem coração, sem compaixão, que não ora a um juiz corrupto, vendido, mas que ora a um Pai de amor. Se Deus, ao olhar para nós, nos chama, nos convida a estarmos diante do juiz de toda a terra, clamando a Ele insistentemente, por que nós não aproveitamos essa oportunidade para vencer os nossos medos e termos superadas as nossas demandas? Embora a situação seja desesperadora, da minha ou da sua vida, em algum momento da nossa história, ela nunca será comparada a desta viúva, porque de fato esta viúva estava completamente desamparada, não havia ninguém por ela, mas você e eu temos um Deus que é Pai de amor, que não apenas está disposto a aceitar a marcação de uma audiência, mas que já é presente no nosso coração, que não apenas está disposto a ouvir sussurradamente ou aos gritos o clamor desesperado e lamentos de alma, mas que é paciente para nos ouvir as queixas e para nos restaurar a confiança. É assim que Jesus conclui nos versos 6 a 8, dizendo: então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Mais uma vez aqui, em vez da tradução demorada, poderíamos trocar pelo conceito da paciência. Pacientemente Deus nos assiste. Para nós, a aparência pode ser de um retardamento da bênção. A gente pode sentir que Deus está demorando, mas na verdade Deus é paciente em julgar as nossas causas. Especialmente, Ele está segurando o tempo ou alongando este intervalo entre a primeira e a segunda vinda para dar oportunidade de misericórdia aos escolhidos, para que Ele dê tempo aos crentes para se arrependerem de seus pecados e crerem e experimentarem a bondade do Senhor em suas necessidades todas as vezes que clamarem confiadamente ao Senhor. 1 Pedro capítulo 3, versículo 20, o apóstolo diz exatamente isso. 1 Pedro capítulo 3, versículo 20. Quando Pedro está escrevendo, já depois da ressurreição de Cristo, já com a igreja muito mais perseguida e dispersa, correndo o risco em todo momento de perderem a vida por amor de Cristo, ele escreve aí no versículo 20, 1 Pedro capítulo 3, versículo 20. Os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus, a paciência de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Deus permitiu aquele longo tempo de construção da arca de Noé, a fim de dar a oportunidade de arrependimento. Sabe por que a gente às vezes fica esperando que Deus responda às nossas causas, julgue os nossos adversários e vingue as injustiças recebidas? E às vezes a gente fica, mas Deus podia responder com um raio imediato, assim, pum. Deus podia arrancar com mão forte, trazer a ordem, a força. É porque Deus é misericordioso. É porque Deus está dando a oportunidade de arrependimento. Para com os ímpios, o nosso Deus será implacável. Com os que não creem e não se arrependem, que têm o coração endurecido, ímpio, rebelde,
quando Jesus virá, não haverá oportunidade de arrependimento mais. Por quê? Porque Ele já tem alongado pacientemente esse intervalo para o seu grande julgamento. Mas para nós, irmãos, reconheçamos que essa aparente demora é a paciência de Deus em nos moldar o caráter do seu Filho. É o tempo necessário para que o nosso coração seja limpo a todos os dias, seja restaurado ao padrão de Cristo. Que as nossas imperfeições sejam de fato arrependidas a tempo, a fim de que o Senhor, quando volte, encontre fé na terra. Encontre fé no meu coração e no seu coração. A pergunta de Jesus é uma afirmação categórica de que, de fato, nós não sabemos o tempo que Ele virá, mas devemos estar preparados para Ele. E sabe como é que a gente faz isso? Não andando ansiosos por coisa alguma, antes fazendo conhecidas de Deus todas as nossas petições, pela oração e pela súplica, orando sem cessar. Pois qual é o filho que, pedindo pão ao pai, receberá pedra? Pedindo peixe, receberá uma cobra ou um escorpião? Se nós somos pais maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos que nos pedem, quanto mais nosso Pai Celestial nos dará todas as coisas, nos dará o seu Espírito, nos dará a sua presença em audiência constante, seremos ouvidos, atendidos e salvos no último dia. Se coloque diante do juiz de toda a terra nesta hora. Diga: Senhor, Tu conheces as minhas injustiças, as minhas demandas, as minhas manias, a minha impaciência, as minhas dores, o meu sofrimento. Tu conheces os meus medos, os meus anseios. Tu conheces a minha fragilidade, a opressão que tenho vivido, o desafio, a perseguição. Tu conheces os dilemas familiares que tenho experimentado. Mas eu sei que o Senhor é um Deus de amor, um Deus de perdão, um Deus de justiça. Ó Pai, nós queremos nos colocar diante do Senhor, Pai, não como aquela viúva desesperada diante de um juiz iníquo, mas nós queremos nos colocar como filhos Teus, sabedores de que o Senhor é bom e misericordioso e que ama e tem prazer em atender às nossas orações. Ó Pai, eu quero pedir que o Senhor possa ouvir cada clamor que está sendo feito nesta hora, pelos meus irmãos e irmãs que aqui estão, pelos meus irmãos e irmãs que nos ouvem, nos acompanham à distância. Tu és o Deus que tudo sabe, que tudo vê. Tu és a primeira testemunha de todos os acontecimentos. E nós não podemos duvidar de que o Senhor é justo e bom. E no tempo devido, o Senhor trará à tona o juízo, a equidade, a paz, a tão esperada paz. E sabemos, ó Pai, que na nossa história, nós temos causas que precisam de uma intervenção do Senhor. Tu sabes que muitas vezes falhamos, ó Pai, na perseverança de nossa oração. Tu sabes que muitas vezes falhamos, ó Pai, na desconfiança da Tua presença na nossa vida. Tu sabes que somos pecadores e somos inconstantes e nos pegando, pensando que talvez o Senhor não se importe com a gente, que não somos assim um filho tão amado. Tamanha a agonia que tem tomado alguns de nossos corações aqui, algumas das pessoas que aqui estão. Angústias, medos. Ó Pai, tenha misericórdia, seja compassivo. Ouve o nosso clamor, Deus. Arranca de nós, Pai, toda desconfiança e ajuda-nos a perseverarmos em oração, crendo que a resposta certa, no tempo certo, da forma certa, virá dos lábios do Senhor e não de homem nenhum. E não de nós mesmos, da força do nosso braço, vem do Senhor. O nosso socorro vem do Senhor, a nossa vida é do Senhor, as nossas causas estão diante do Senhor. E nada nem ninguém poderá frustrar os planos do Senhor para a nossa vida. Renova-nos, ó Pai, a fortaleza e socorro bem presente em nossa tribulação, nesta convicção
de que não é pelo muito gritar, não é pelo poder e influência ou condição financeira, mas é todo aquele que tem coração quebrantado e humilde, o Senhor não desprezará. Ó Deus, que o Senhor possa restaurar relacionamentos. Há filhos e filhas tuas que tanto têm orado, Pai, sobre isso, que têm gemido, Pai, pelo sofrimento, para que o Senhor salve o descrente, que o Senhor alcance, ó Pai, aquele que não foi convertido. Atende, ó Pai, esse clamor. Ó Pai, visita aqueles que clamam e gemem pela cura de uma enfermidade atroz, veraz, doída, humilhante, limitadora. Tu és o Senhor, Deus Todo-Poderoso, médico dos médicos. Para ti basta uma palavra e os montes se moverão. Ó Pai, atende o clamor da mãe que chora pelo filho que saiu de casa sem dar notícia. Ó Deus, atende o clamor do pai que se compadece, que sofre, que ora pela filha perdida nas esquinas da cidade. Ó Deus, liberta, ó Pai, os viciados. Ó Deus, traga salvação aos perdidos. Cada família que se encontra aqui, ó Deus, tem o seu clamor para te apresentar nesta hora. Nós não queremos orar apenas essa vez. Nós queremos firmar contigo, Deus, um compromisso de orar incessantemente, persistentemente e confiadamente. Porque ainda que a resposta não venha no tempo e na forma que esperamos, sabemos que o Senhor é justo e reto juiz e julgará a nossa causa favoravelmente, a fim de que tudo contribua para o nosso bem. Nos ajuda a descansar nisso, e nós te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao Deus que governa a história e a nossa vida em particular, hoje e eternamente. Amém.